Prosseguindo com a programação de transmissões ao vivo, o Papo 39 desta sexta-feira, 20 de agosto, conta com a presença de Elizabeth Nogueira da Silva Guimarães, a professora Beth Guimarães. Natural de Pindamonhangaba, casada, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos. Formada professora de língua portuguesa, literatura portuguesa e brasileira, língua inglesa, tem várias especializações na área de língua portuguesa e redação oficial para vestibulares, pós-graduação em língua portuguesa e gramática aplicada ao texto. Ministrou aulas por todo esse Vale do Paraíba, escolas públicas e privadas, Universidade de Taubaté e FASC-FAMUSC, aposentando-se pela Unesp de Guaratinguetá em 2002. Em Pindamonhangaba fundou uma escola, a Alfabete Cursos Preparatórios, a qual contribuiu para a educação por quase 25 anos. Foi presidente do Conselho Municipal de Cultura por 4 anos, presidente da Associação Cultural e Turística de Pindamonhangaba, diretora de eventos do Clube Literário de Pindamonhangaba, secretária do Conselho de Patrimônio Histórico e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal por 2 anos, secretária da Academia Pindamonhangabense de Letras por 8 anos e presidente desta mesma instituição por mais 8 anos. Sua produção literária soma 12 livros, alguns em parceria com temáticas e gêneros distintos, poemas, crônicas, ensaios, história, romances, e participa ainda da 2ª antologia da Academia Pindamonhangabense de Letras. Com muito orgulho, nós vamos conversar agora com Beth Guimarães a respeito da participação de Pindamonhangaba no Grito do Ipiranga. Boa noite, Beth Guimarães. Obrigado por ter atendido o nosso convite. E vamos conversar um pouco sobre Pindamonhangaba, a princesa que você sempre reconta a história dela. Como está a minha amiga Beth Guimarães? Obrigada, Marcos, pelo convite. Para mim é uma honra, eu estou muito bem, graças a Deus. Para mim é motivo de orgulho estar aqui recontando a história, né, da Guarda Imperial, nesse momento pelo qual nós estamos aí chegando, né, que é o 7 de setembro, uma participação muito importante de Pindamonhangaba. Um pouco da história do Grito da Independência passa por Pindamonhangaba, passa pela história da Guarda, e você, no livro Recontando a História de uma Princesa, de 2007, já deve ter servido de muita consulta para estudantes, e até para pessoas que apreciam saber mais da história da nossa princesa. Você conta bastante coisa. E eu gostaria que nós pudéssemos, então, desenvolver a temática, não só fundamentada nesse livro, mas também com outras obras que você tem. Como que você vê, Beth, qual foi o momento que despertou em você o interesse em contar ou recontar a história da Princesa do Norte? O Marcos, eu fui uma aluna de escola, assim, muito curiosa. Então, eu lia muito, né? Eu tinha muito hábito de leitura. Mas, quando eu publiquei meu primeiro livro em 89, logo no início dos anos 90, eu fui convidada para participar da Academia Pindamonhangabense de Letras. E lá eu convivi com pessoas maravilhosas, né, que me incentivaram muito a descobrir a história de Pindamonhangaba. Então, só para você ter uma ideia, a minha amiga de todas as noites na academia era Dona Heloína Ribeiro. Então, imagina você ter uma companheira como Dona Heloína, contando as histórias. Aí eu tive como presidente, fui secretária dele, inclusive, na academia, o doutor Francisco Piorino Filho, que é o nosso mais atualíssimo historiador, não é isso? E incentivado por eles, por outros, inclusive, com os quais eu convivi, eu li muito sobre a obra do Ataíde de Marcondes, que para mim é um historiador mora aqui de Pindamonhangaba, do Valdomiro Benedito de Abreu, com o qual eu trabalhei com ele alguns meses sobre a obra do Lauro, do professor Lauro, né? E aí também outros, pesquisei o César Salgado, pesquisei o Rômulo Darassi, pesquisei o Fábio Goff. Então, assim, eu fui fazendo a pesquisa e fui guardando lá no meu computador, né? Aí, quando eu fundei o Alfabete, em 94, eu resolvi fazer
até por curiosidade minha mesmo, os ciclos de palestras. Então, assim, na época do 10 de julho, eu convidava algumas pessoas ilustres, como Dona Júlia Samartim, o próprio Fiorino, o doutor José Leles, né? O meu presidente que me trouxe para a academia, o doutor Valdez, né? O doutor Paulo de Andrade. Então, assim, várias, eu não gosto de citar muito nome, porque eu acabo esquecendo alguns, mas eles fizeram esses ciclos de palestras, e esse livro é resultado desses ciclos de palestras. Então, quando estava chegando a época da inauguração do museu, e a nossa Pindamonhangaba estar fazendo 300 anos, eu resolvi publicar esse livro. Eu fiz mais de 1.000 cópias, foram todas vendidas, eu distribuí algumas para as escolas, e até hoje o livro, graças a Deus, assim, todo mundo que lê, aprecia. E aí uma coisa muito importante que eu quero deixar claro, que eu não sou historiadora, eu sou contadora de história, entendeu? Porque o pesquisador, o que vai lá atrás da pesquisa, que vai atrás dos documentos, né? Isso é Maurício Cúpio, isso é Leles, esse pessoal que realmente se entrega aí à pesquisa. Eu, na verdade, recontei, por isso que eu fiz questão de pôr esse nome, recontei a história de Pindamonhangaba, porque eu achava, assim, um absurdo ninguém conhecer a história de Pindamonhangaba, entendeu? Assim, as pessoas que iam à academia acabavam aprendendo alguma coisa. E quando eu fui presidente da academia, também fiz questão de cada reunião nossa ter alguém contando alguma coisa de Pindamonhangaba. E despertei, com certeza, a curiosidade e o amor por Pinda através desse livro, principalmente. Aliás, com essas referências de autores, Leles, o Maurício, o Fiorino e tantos outros, eu acho que você recontando a história, você também entra no time de historiadores, porque, a bem da verdade, você dá a sua leitura daquilo que eles contaram. Agora, nós temos, nós tivemos esse privilégio, eu sempre digo que nós somos de uma geração que está conseguindo viver em 2 séculos. Então, como você vê a Pindamonhangaba do século passado, onde as pesquisas em bibliotecas, as pesquisas dependiam muito de trabalho manual, não existia o Google para você dar um Google e achar as coisas. Como você vê hoje o que acontece em Pindamonhangaba em termos de preservação das tradições históricas com aquilo que acontecia antes? Existe uma enorme diferença, mas como você lê essa diferença de comportamento, de atitude de quem precisa saber da história da cidade? O Marcos, eu sou da geração, você também da minha época, que nasceu lá no meio do século passado, né? E a gente, eu não sei se você lembra, eu tenho muita saudade, inclusive falo isso para os meus netos, e fiz questão de colocar fotos em todos os livros que eu escrevi de Pinda, da Pindamonhangaba que nós conhecemos na nossa infância, né? E, infelizmente, o progresso, infelizmente, mas por um lado, mas felizmente por outro, porque, lógico, a gente não pode deixar de apoiar o progresso também, não é isso? Mas, assim, infelizmente foram derrubando, né, aquela cidade colonial famosa, que era famosa pelos seus prédios, pelos seus edifícios, né, e pela sua história. Eu me lembro que minha sogra recebia aqui na casa dela parentes lá de Minas Gerais que adoravam vir passar férias aqui em Pindamonhangaba, porque achava lindo, né? E assim, a gente tem aquela lembrança, né? Por exemplo, a gente brincava na rua até tarde, porque ninguém tinha televisão, ninguém tinha nada, né? A gente tinha uma vida muito simples. E assim, andar de charrete era uma festa, não é? Passear na praça ali para paquerar os meninos era uma delícia, ver a banda tocando na praça, ir lá no Cine Brasil, né? Na matinê. Então, assim, o século passado deixou muita saudade, e essa Pindamonhangaba está retratada no meu livro, né? Assim, tudo que aconteceu, porque nós tivemos efemérides no século XIX, no século XX, né? Pindamonhangaba é uma cidade, é um berço de pessoas valorosas, né? E a gente, então, essa Pindamonhangaba ficou para trás, mas ela tem que ser
estudada, analisada e admirada. Agora, esse século XXI, né, nós estamos passando por momentos, assim, jamais imaginados, né? Mas aí tem a televisão, tem a rede social, tem o celular, tem toda a tecnologia ao nosso dispor, né? Você vê, nós estamos aqui, eu na minha casa, você aí, nós estamos conversando. Quando que a gente imaginava que um dia a gente ia fazer isso? Então, a gente tem que respeitar e agradecer a Deus pelo progresso, sim, né? Pindamonhangaba mudou, mas ela trouxe mais emprego, ela trouxe escolas profissionalizantes, ela trouxe faculdades, ela trouxe também muita coisa boa. Então, a gente precisa respeitar o passado e valorizar o nosso presente. Nós estamos aqui numa passagem, né? Isso tudo, o que eu quero é deixar para os que vierem, para os meus netos, eu tenho 5 netos agora, para eles entenderem que eles moram numa terra maravilhosa. Nós tivemos muita sorte de nascer em Pindamonhangaba, viver em Pindamonhangaba. E sempre foi uma terra de gente boa, de gente de paz, não é mesmo? Exatamente. Eu gosto sempre de até ajudar as pessoas a mentalizarem que o nome da cidade é Pindamonhangaba. E é internacional esse nome. Até propaganda de empresa de telecomunicação, de telefonia, usa o nome de Pindamonhangaba. E a gente percebe a forma reduzida do nome da cidade, talvez não pejorativa, mas descaracteriza um pouco, digamos, a identidade própria da cidade. E no século passado tem muita coisa. Você falou da banda, a banda que tocava no Coreto, os desfiles de 7 de setembro, que eram sensacionais. E hoje a gente não percebe isso, talvez, como você disse, em função da tecnologia, e também até bastante por cento, não vou dizer 100%, mas bastante por cento, um pouco de desinteresse daqueles que comandaram alguns meios de gestão da educação no nosso país. O que aconteceu? Aconteceu que a educação ficou minimizada, ficou reduzida a enfoques, a insights que facilmente se encontra hoje na internet. Se você manda uma criança escrever uma palavra um pouquinho mais estranha, ela já fica desesperada, entra em surto. E no nosso tempo a gente era obrigado a ter dicionário, a visitar a biblioteca, a conhecer o museu quando funcionava, ou então visitar uma igreja para fazer uma apreciação de todos os portais, os monumentais pintados lá dentro. Agora, em falando em igreja, muitas das tradicionais festas de Pindamonhangaba também nós perdemos, a festa de São Benedito, a festa do Divino. Hoje elas estão reduzidas talvez até muito a barraquinhas comerciais e não até mesmo a fé, a essência da fé. Em falando de igreja, a gente vai reportar o nosso papo para a igreja que é símbolo da participação de Pindamonhangaba no Grito da Independência, que é o tema da nossa conversa. A Igreja São José da Vila Real de Pindamonhangaba. Como você vê, Beth, a situação da igreja hoje, o que ela representa para a história do Brasil e o que nós podemos fazer para que essa história seja preservada e, ao mesmo tempo, resgatada? Ô, Marcos, você sabe que eu tenho um filho vereador, né? Que é o Renato Cebola. Eu, através dele, ele também tem buscado resolver o problema da igreja. Só que, segundo as pessoas que estão ligadas hoje existe uma comissão, né? Uma comissão uma comissão formada aqui pela prefeitura que vai cuidar do bicentenário da independência. Então, assim, existe cobrança de todo lado, mas não depende só da prefeitura, dependeu do CODEFAP de Taubaté e várias coisas. Então, hoje, o que a gente vê é que eles estão buscando resolver esse problema. Então, essa comissão vai resolver, inclusive, esse problema do restauro. Se Deus quiser, até o dia 7 de setembro do ano que vem já vai estar tudo resolvido. Agora, eu estou sabendo que essa semana que vem já vai entrar
aí a licitação para fazer, assim, seria uma reforma emergencial, né? Porque realmente precisa tomar cuidado de coisas para não cair, né? A gente sabe que em 2016 houve uma reforma lá para o telhado, né? O telhado estava caindo, então estava. Mas hoje existe uma comissão, existem pessoas, acho que o prefeito também se interessa muito por isso, os vereadores também estão tentando chegar num ponto de realmente deixar isso pronto até o 7 de setembro do ano que vem. Então, assim, eu não sei se é descaso, tá? Não vou dizer que seja descaso. Talvez se tivesse alguém mesmo responsável por isso, né? Eu acho que não chegaria no ponto que chegou, né? Mas imóvel mais velho, como né? Esse imóvel é de 1840, ele começou a ser construído em 1840, então quantos anos, né? Quase 200 também. Então, é preciso que realmente se faça alguma coisa. Eu acredito, eu tenho fé, tenho esperança que vai sair a reforma dessa igreja e o restauro brevemente. Aliás, esse restauro, numa gestão passada, havia até sido assinado um convênio para a captação de recursos. E existe Isso. até uma ação civil que foi movida por um cidadão de Pindamonhangaba, e esse restauro só não aconteceu, essa captação de recursos só não aconteceu em função de a empresa que foi conveniada para fazer essa captação, ela não tinha, se não me falha a memória, ela não tinha a habilitação para trabalhar com a recuperação de monumentos de patrimônios históricos. A atividade dela era somente no segmento da cultura. Mas daí surgem os diz-que-diz. Nós assistimos também uma conversa do assessor jurídico da Mitra Diocesana de Taubaté com o padre Kleber, lá na Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba, e foi referido sim, que deverá acontecer algum tipo de ação. Mas, pelo que consta, à época dessa assinatura de convênio, estava orçado a despesa em 6 milhões de reais. Há, sim, essa comissão instalada pelo prefeito, e nós temos contato já direto com o representante da família imperial, que vai desenvolver a Jornada dos Príncipes, e nós passamos algumas informações a eles, e eles estão também focados em conversar com as pessoas envolvidas. E nas próximas semanas, talvez, nós já tenhamos um contato com esse representante da família imperial para nós trazermos ou darmos a nossa colaboração. Mas, independente disso, existe no interior dessa Igreja São José um relicário histórico que precisa ser, ao mesmo tempo que a igreja, recuperado, restaurado e colocado para contar a história de Pindamonhangaba, que são os restos mortais da guarda de honra do príncipe Dom Pedro. Vamos conversar um pouco a respeito, Beth? O que você pode nos contar a respeito? Vamos conversar. Então, na verdade, vou falar um pouquinho da igreja primeiro. Essa igreja, ela foi construída em 1840 e 17 de agosto de 1848 ela foi terminada, né, foi concluída, e 2 semanas depois, 8 de setembro, ela foi inaugurada, a primeira missa foi celebrada e tudo mais. Foi entregue, então, à população. Essa igreja, ela veio substituir uma igrejinha que foi construída aqui no Largo do Quartel, né, em 1688, que, na verdade, é a Praça João Faria de Fialho, que é o padre, né, que construiu essa igreja. Então, como ela já estava sendo quase que destruída, demolida, eles fizeram, a família Godoy fez, o padre João de Godoy Moreira, que fez lá, na igreja, ali no Largo. Chamava Largo Municipal, depois o pessoal fala Largo São José, né? Mas na verdade é Praça Rio Branco, né? Então, essa igreja acabou sendo uma igreja construída cinerária. O Marcos, eu não sei se o pessoal já prestou atenção,
não sei se vocês já viajaram para Minas, para Bahia. Eu viajo muito, então posso falar para vocês. É muito raro ter uma igreja que não tenha quintal, porque você viaja para. Eu estou falando quintal, mas não é bem esse termo, mas em Minas você vê muita igreja, lá em Mariana, em Ouro Preto, que tem esse espaço onde eles fazem um cemitério, né? Tem um cemitério atrás da igreja. Aqui não teria espaço. Mas também era comum, na época deles, enterrarem nas igrejas as pessoas, lá em Minas, por exemplo, as pessoas que contribuíram para a elevação da igreja, né? A construção da igreja. E aqui a família, então, fez essa igreja cinerária. Então, na parede da igreja, naquela época, eram enterrados as pessoas ilustres da família Godoy. Então, por bem, eles também, depois que a Guarda Imperial voltou, que eles foram ser vereadores, juízes, trabalhando aqui em Pinto, quando eles morriam, também eram enterrados lá na Igreja de São José. Então, ela está enterrada, a maioria deles está enterrada ali na Igreja de São José, e ainda deve estar, tá? Eu acredito que sim. Nesse meu livro aqui, eu publiquei esse livro aqui quando fez 190 anos, né? Aqui tem a Igreja de São José, eu estou querendo reeditar, inclusive, esse livro. Esse livro aqui, eu tirei umas fotos, até não deu para a gente mostrar aí, mas quem tem esse livro na biblioteca de Pino tem, eu tirei foto da laje lá, né, da lousa, que eles falam, com o nome de todos que estavam enterrados lá na igreja, até o barão de Pindamonhangaba foi enterrado lá. Então, ela tem esse valor, né, inestimável, imagina, é um valor que não dá para você medir, porque toda a história do Brasil está ali, né? Os participantes do Grito do Ipiranga que estavam com Dom Pedro estão enterrados ali. Então, assim, isso é motivo para a gente. Essa igreja, na minha opinião, tinha que ter sido conservada durante esses anos todos e aberta à visitação pública com pessoas, inclusive, guiando, um guia, explicando quem está ali, por que a igreja é daquele jeito, não é isso? Então, é uma pena que fecharam e ficou desse jeito, mas eu tenho esperança, agora você me deu mais ainda, que ela seja realmente restaurada. A gente está a ter uma comissão aí, então, para isso, que eu acho que eles estão sensíveis, inclusive eu sei que o prefeito faz parte dessa comissão, o pessoal do patrimônio, né? O pessoal da cultura, o pessoal do turismo, então, isso aí vai atender todo mundo. Então, assim, é motivo de orgulho, é mais um ponto turístico para Pindamonhangaba, né? Além do museu, nós vamos ter um ponto turístico muito importante, porque é a história do Brasil que está ali. Exato. Aliás, você falou cultura e turismo, são dois segmentos que se tornam um só em função de que não se faz turismo sem história e não se faz história sem conhecer a cultura de um local. E, com toda certeza, deve existir, sim, a sensibilidade dessas pessoas envolvidas nessa comissão. Eu não tenho conhecimento de quem seja, mas, com toda certeza, nós vamos manter algum tipo de contato nos próximos tempos, em função dessa nossa conexão que nós temos com o representante da Jornada dos Príncipes. Eu tenho duas pessoas da academia, né, um representando o patrimônio, né, o Conselho de Patrimônio, que é o Gândara, e a nossa querida Ana Maria Guimarães, que é da Academia de Letras. Então, com certeza, e eu já falei, se precisar de mim, eu estou às ordens, quero participar, quero ajudar, porque realmente eu acho que vai ter que ter um projeto muito bacana, né? Vai atrair. Nós estamos falando de turismo, cultura, eu estou sempre batalhando nisso. Eu acho que nós moramos numa cidade maravilhosa, pela sua área, né? Nós moramos na serra, entre duas serras, né? Bocaina e Mantiqueira, a serra do Mantiqueira maravilhosa, né? Quantas pessoas não vão ali no balneário, no de campo, ali tantos, né? Você vê ali o Hare Krishna, né, que atrai tanta gente, além de tantos pesqueiros. Então, assim, nós moramos num lugar maravilhoso, cachoeiras maravilhosas.
Então, eu acho que, assim, e fora isso, nós temos um turismo cultural, histórico e importantíssimo. Ô Marcos, eu não sei se você... Eu sempre pergunto para os meus alunos, você sabe por que eu aprendi isso com o doutor Fiorino, sabe? Também não sabia. Por que toda reunião da ONU é o Brasil que fala primeiro? Você já reparou nisso? Eu sei sim, parece-me que é um cidadão que foi convidado a abrir a primeira reunião, alguma coisa assim, não é isso? É, na verdade, nasceu aqui em Pindamonhangaba Pedro Leão Veloso. O Fiorino tem um livro Isso, sobre ele. estava Ele foi tentando lembrar o ministro nome das dele. Relações Exteriores. Pindamonhangaba teve um ministro das Relações Exteriores. E ele foi o primeiro secretário da ONU. Foi ele que abriu a ONU. Primeira reunião da ONU. Então, agora, por deferência, toda vez que tem reunião da ONU, o Brasil é o primeiro que fala. Então, olha que orgulho, né? Bacana. Não é verdade? Aliás, Pindamonhangaba é referência historicamente em muitos assuntos. E isso é importante a gente resgatar e fazer com que as pessoas mais jovens, os nossos herdeiros, também se estejam imbuídos de carregar, porque na verdade é uma tarefa levar a história, levar os conceitos de cidadania fundamentados na história da cidade. E quando você falou do Pedro Leão, eu estava tentando lembrar o nome dele, eu sabia que era igual ao nome de um cantor, mas não era o próprio cantor, logicamente. Em função dessa história, em função de Pindamonhangaba ser significativa na história de do Vale do Paraíba, foi rota, inclusive, de muita gente que passou por aqui, não só Dom Pedro. E Dom Pedro fez algumas paradas pela cidade, foi, segundo consta, na Figueira das Taipas, foi uma. Parece-me que, historicamente, ele fez um pouso na Água Preta e também esteve no antigo prédio onde hoje funciona uma loja de calçados, que anteriormente era a Casa dos Irmãos, também foi um solar, e nesse solar também ele fez visita. Então, na verdade, Dom Pedro saiu do Rio de Janeiro dia 14 de agosto, e ele levou 11 dias para chegar até São Paulo, tá? Quando ele passou aqui em Pinda, era o 7º dia da viagem dele. Toda essa viagem que ele fez aqui pelo Vale Histórico, que a gente chama, eu já fiz muito essa viagem, eu estou querendo combinar com o pessoal que queira ir também. Eu sempre levava meus alunos lá da Unesp para fazer essa viagem até Bananal, mostrando o caminho que Dom Pedro tinha feito, sabe? Porque ele descansou ali na Fazenda Pau d'Alho, ali na São José do Barreiro, ele descansou lá em Areias. Então, assim, eu ia mostrando o caminho que Dom Pedro veio até chegar em Pindamonhangaba. E aqui em Pinda, então, já estavam esperando por ele. Dia 20 de agosto já estava esperando, né? O comandante, o que se tornou comandante da guarda, ele já tinha convocado, inclusive, os jovens, né? E tinha que ser jovens de família, assim, que abastada, porque tinha que ter o cavalo, tinha que ter a roupa para acompanhar, etc. Não era qualquer um. E ele, então, reuniu esse povo, o comandante era como é que é o nome dele? Manuel Marcondes Oliveira Melo. Ele era irmão do Inácio Marcondes Oliveira Cabral, que era o Monsenhor Marcondes. A casa, esse sobrado, ficava ali na esquina onde você falou, tem a loja de calçado, né? Depois foi a Erque Magazine, 2 irmãos, né, no nosso tempo. Então, ali o sobrado recebeu. Dom Pedro chegou aqui dia 21 de agosto. Então, ele chegou, foi recebido pelas autoridades, né? E no outro dia, ele pernoitou lá. Até por causa desse evento, que a praça, que na época era Praça Formosa, virou Praça Monsenhor Marcondes. Não sei se o pessoal também sabe disso. E, então, o comandante reuniu essa guarda. Tinha 15 pessoas, a princípio, né? Mas só 10 seguiram com Dom Pedro, só 10 puderam realmente seguir para São Paulo. Depois o Valdomiro, a Ataíde Marcondes descobriu mais um, e o Valdomiro
Benedito de Abreu descobriu mais outro. Então, na verdade, são 17 jovens que pertenceram à Guarda Imperial. Desde do Rio até Mogi das Cruzes, parece que foram, não sei se 39 pessoas, né, nessa guarda. Pina era em maior número, apesar de não estar, dos 17 não estar acompanhando. Mas foi assim, no outro dia teve uma festa, né, para ele, assim, uma recepção muito bonita para ele. Todo mundo queria conhecer o príncipe, né? E quando ele saiu assim contente de ter conhecido tanta gente boa nessa cidade. E nós lá em São Paulo, depois de dias que ele já tinha chegado em São Paulo, esses 10 que acompanharam, olha só, os 10 que acompanharam Dom Pedro estiveram presentes no Grito do Ipiranga, lá no Ipiranga. Então, olha que orgulho que a gente tem, não é isso? Toda vez que eu canto o hino nacional, eu lembro deles, eu fico pensando, né? Você canta o hino nacional, você vê o brado retumbante de um povo lá. Quem estava escutando esse brado retumbante eram os pindenses, que estavam em maioria, junto com o Dom Pedro. Exatamente. Você falou dessa passagem de Dom Pedro por algumas cidades. Nós tivemos a oportunidade de, em Areias, conhecemos os aposentos onde ele pernoitou. Por incrível que pareça... Hotel, né? Aquele hotel lá, aquela escadaria, até nós imaginamos como as damas antigamente desciam aquela escadaria apertada com aqueles enormes vestidos de 5, 6 saias. Mas o quarto onde Dom Pedro pernoitou tem até um desnível interessante. Ele não é um piso plano, é um pouco desnivelado. E nós fomos convidados quase que nós passamos a noite lá, porque o hotel já estava lotado. Atualmente é uma pousada. Depois arranjaram uma vaga para nós na parte de baixo. Mas, Beth, da guarda de honra de Dom Pedro, nobres jovens de Pindamonhangaba estiveram presentes. Você tem alguma história especial de algum desses aí que você pesquisou, que você levantou? Então, eu vou falar no geral, porque realmente não tem assim um especial. Assim, quando eu fiz o livro, eu consegui, através da obra do Ataíde Marcondes, fazer uma pequena biografia de cada um deles. Quer dizer, não consegui de todos, mas eu fiz de cada um deles. A maioria se tornou vereador ou juiz, sabe? Eles sempre trabalharam na administração da cidade. Isso eu achei interessante, entendeu? Então, eles se tornaram pessoas públicas, né? Ajudaram Pindamonhangaba a continuar aí o progresso. Nesse livro que eu fiz aqui sobre história, eu romancei e eu peguei o primeiro da lista, que era o Adriano, sabe? Então, assim, dos 17, o primeiro era o Adriano. Então, eu romancei. Ficou legal, sabe? O Piorino prefaciou esse livro para mim, ele falou, você tem uma ótima ideia, porque daí é mais didático, entendeu? Até para ser lido. E foi legal. Agora, tem muito detalhe, nem eu preciso ler o livro para vocês, entendeu? Tem muito detalhe. Eu não guardei, mas assim, vou relembrando à medida do possível, mas eu indico que vocês leiam, sabe? Porque é apaixonante a história da guarda e da história de Pinda, né? A história de Pinda é maravilhosa, eu adoro. Outro dia, aqui no Facebook, o pessoal perguntou, o que você sabe de Pinda, assim, um fato diferente de Pinda que você sabe? Aí eu falei, olha, aqui em Pinda, não sei se vocês sabem, teve na época da Segunda Guerra, teve como é que a gente fala? Um campo de concentração, entendeu? E aí, mas aonde que você viu isso? Aí eu falei, tem um livro, inclusive, de um escritor do Taubaté que conta essa história, que é o Canto do Vento, né? E aí eu indiquei o livro. Então, assim, tem muita coisinha que acontece em Pinda, que aconteceu em Pinda, que só lendo para você guardar. Eu não sei quanta coisa que eu li e guardei para registrar. Uma coisa que eu acho super importante, por exemplo, que o Monteiro Lobato começou a escrever em Pindamonhangaba,
né? O Mazzaropi o Mazzaropi, ele começou a trabalhar aqui em Pindamonhangaba, ele fazia os cirquinhos dele aqui, ali perto onde é o Correio, né? Minha sogra contava que todo mundo ia lá no circo do Mazzaropi. E ele fez questão de ser enterrado em Pindamonhangaba. Olha que honra, né, para nós. Então, assim, tem muita coisa interessante em Pina, né? Além do pulo, que é maravilhoso, né? E a gente quer mais é que a gente chegue no acordo das homenagens a ele. Nós temos aqui o Moreira César, que foi um grande coronel. Nós temos aqui o Emílio Ribas, né? Um médico super respeitado, que fez a Estrada de Ferro em Jordão, né? Projeto dele do Godinho. Então, tem muita gente importante. Nós tivemos muitos senadores, muitos deputados, né? Você vê, o Geraldo Alckmin é um orgulho para a nossa terra, né? Então, assim, a gente precisa ler mais para poder entender que nós moramos numa terra de pessoas ilustres e com uma história encantadora. Você acha, ou como você sente, a importância de repente, a Secretaria de Educação ou os mestres de Pindamonhangaba desenvolverem um programa para o ensino da história do município, pelo menos na rede municipal de ensino? Eu acho interessante, porque já existe em muitas cidades o ensino de turismo. E, logicamente, se você ensinar a história da cidade junto com o turismo, eu acredito que nós teremos um bom resgate de tudo aquilo que é importante para os nossos jovens. O que você acha? Marcos, eu vou até usar a nossa conversa aqui para fazer um desabafo, tá? Se você me permite. O Júlio Vale, que era secretário da Educação, lembra? Parece que ele não está mais, né? O Júlio me chamou um dia e falou: Beth, nós precisamos colocar a história de Pinda nas escolas. Você me ajuda? Falei, com o maior prazer. Aí fui lá, olha, fiquei um tempão fazendo essa apostila, essa revista, ó, está pronta aqui. Essa revista aqui é sobre a história de Pinda. Eu pus jogos, pus coisas para o aluno poder responder, sabe? De maior trabalho fazer. Ele também, lógico, fez. Não sei o que aconteceu, parece que ia fazer para todas as escolas. Eu recebi umas 100 dessa revista para poder entregar lá na academia para os meus colegas. Mas, e distribuir uma e outra por aí. Mas essa revista aqui era para ser distribuída nas escolas, e nós da academia, eu ia arrumar um grupo de pessoas que quisessem, porque era meio que voluntário, que fosse falar sobre a história de Pindamonhangaba, entendeu? Nas escolas. E vou falar mais para você, o Marcos, precisa começar com os professores. Com os professores. Os professores, muitos não conhecem a história de Pindamonhangaba. Então, como é que alguém vai ensinar o que não aprendeu? Na verdade, eu estou aqui à disposição. Lá na academia, quando eu era presidente, a gente sempre convidava os professores para escutar a história de Pindamonhangaba. Agora, talvez por causa da vida moderna que a gente está vivendo, ninguém tem mais tempo para nada, né? Então, tinha, às vezes, um público que a gente não esperava, né? Entendeu? Então, eu gostaria que essa ideia voltasse. Eu acho que precisa ensinar assim, a história de Pinda, nem que fosse uma vez por mês, fosse lá uma pessoa para dar uma aula. Ou então a prefeitura fazer um simpósio da história de Pinda e convidar os professores, né? Dando certificado, inclusive, para eles sobre isso. Esses ciclos de palestra que a gente fazia lá no museu, muita gente aprendeu muita coisa. Eu tinha professor que vinha falar para mim, Beth, eu nunca soube disso. Por que nunca ninguém falou isso? Que lindo, entendeu? Olha, o obelisco lá na praça. Vamos começar pelo obelisco. O pessoal senta, toma sorvete, ficha, pendura no obelisco. Ninguém sabe que o obelisco é homenagem à Guarda Imperial. É incrível, né? Ninguém sabe. O pessoal não para olhar, tem poesia, né, do Baltazar. Ninguém liga. Então, assim, nós precisamos cutucar essa turma aí. Eu estou disposta.
Inclusive, nós estamos sendo acompanhados pelo Toninho Reis, que é descendente de um daqueles, que esteve lá no, entre aspas, campo de concentração. E tem um livro que ele está citando aqui, Cantos dos Ventos, é isso? Cantos dos Ventos? Do Camões Filho. Do Camões Filho, que conta a história desse momento da história do pessoal que chegou aqui. E é uma história bonita, porque é um campo de concentração totalmente diferente. Os alemães adoravam os pindenses, tinha baile, tinha festa. O Camões conta isso aí. Nós fomos muito receptivos com esses alemães, né? Então, é muito bonito tudo isso. Eu acho que todo mundo precisa saber disso. E o Toninho fala aqui, olha, parabéns pela excelente ideia para o projeto de lei municipal Resgate da Nossa História. Ele nos cumprimenta, a mim e, logicamente, a Beth, né, Beth? Muito obrigada. Eu quero isso mesmo, quero fazer isso agora, que eu estou com mais tempo, né? Graças a Deus já estou aposentada, então vamos fazer alguma coisa. Eu estou disposta aí a ajudar vocês. Vamos fazer assim, vamos começar a fazer um movimento para que a história de Pindamonhangaba seja resgatada em alto nível e nós possamos deixar um legado para aqueles que vão ser os nossos herdeiros, que vão também depois ter a responsabilidade de contar a história da Princesa do Norte, Beth. Nem falo. Ela merece. Beth, nós vimos naquelas fotos que você mandou também a foto do soldado e do capitão da guarda, é isso, né? Você estava mostrando a indumentária deles. Você tem referência, quem que teve a ideia, ou se essa indumentária já era da guarda do príncipe? Já era, né? Porque antes da guarda imperial, parece que tinha o que eles chamavam guarda de honra do rei, né, do imperador, entendeu? Aí, quando fizeram a guarda imperial, eles acho que fizeram mais ou menos igual. Não tem, assim... É tão difícil achar, sabe? Nesse livro, eu acho que eu fiz... Assim, não sei como é que eu achei tanta coisa, até sobre a Gazeta do Rio de Janeiro, que saiu um monte de coisa, eu consegui, né? Mas, assim, tem coisa que não dá para a gente saber. Ninguém sabe se perdeu. Mas quem sabe agora... Talvez com esse bicentenário chegando, quem tem essas informações, coloca aí na internet para a gente poder completar, né, a nossa obra. Pequenininho, mas é de grande valor. É do grão de areia que se faz um tijolo. Pois acredito nisso. Você tem, Beth, ou participou das comemorações de 1972 em Pindamonhangaba, quando o esquife de Dom Pedro passou por aqui? Olha, eu tinha apenas 17 anos. E, como eu te falei, eu comecei a gostar da história de Pinda depois que eu entrei na academia. Eu já estava com mais de 30. Mas eu me lembro bem, foi até 2 de setembro, né? 2 de setembro, eu lembro que a urna com os despojos de Dom Pedro, que era aqui para a capela, né, de São José, pernoitou, né? E parece que até houve um desfile, alguma coisa do exército acompanhando, para ir para São Paulo. Eu pus algumas informações que eu tirei da Tribuna do Norte, que a Tribuna do Norte é a nossa primeira em pesquisa, né? Que é a Tribuna desde 1882, né? Acho que um dos jornais mais antigos do Brasil que ainda está aí informando. Então, essa história eu tirei da Tribuna, né? O Piorino fez esse livrinho aqui, ó, o Piorino, a Guarda Imperial, Pindamonhangabense da Guarda de Príncipe Dom Pedro. Ele dá mais informações técnicas, sabe, sobre a guarda, assim, das leis, etc. Agora, ele também comenta aqui sobre essa passagem. Sabe o que é interessante?
Sabe o que é interessante, Marco? É que quando esses despojos vieram para ficar lá no museu, né, do Ipiranga, que agora é Museu Paulista, ele ia passar, ele foi para o Rio, ia passar em Aparecida, talvez por causa da padroeira, né, e ia para São Paulo. Então, a única cidade do interior que recebeu, assim, né, fez essa homenagem de novo para Dom Pedro isso aí foi no Sesc Centenário, né, quando fez 150 anos. Foi Pindamonhangaba, então você vê, nós fomos já agraciados com isso. Agora, 200 anos, nós não podemos de jeito nenhum ficar de fora, né? Esse é o objetivo realmente de nós começarmos a fazer esse trabalho de sensibilizar para que Pindamonhangaba receba e esteja presente nos meios de comunicação como uma referência histórica da independência do Brasil. E, com toda certeza, essa comissão que foi nomeada deverá desenvolver algum tipo de atividade compatível com a importância do evento. E nós já deixamos claro que nós disponibilizamos o canal 39 para que seja feito qualquer tipo de ação que nós possamos contribuir para que esse momento da história de Pindamonhangaba também fique marcado indelevelmente na história da independência do Brasil dos 200 anos. José Luiz Gândara Martins, a Guarda de Honra deu origem à Guarda Imperial e que hoje é o Batalhão dos Dragões da Independência, sediado em Brasília. Boa noite, José Luiz Gândara Martins. Meu colega da academia, querido. Ele faz parte da comissão. Você pode entrevistá-lo depois sobre isso. Acho que seria interessante. Aliás, eu estou formulando a partir de agora, não só para o Gândara, mas também para a Ana Maria Guimarães e a Deluca, desculpe. Ela disse que está falhando um pouquinho da transmissão, mas vai ficar gravado sim. Nós vamos disponibilizar ainda até segunda-feira o vídeo gravado para os nossos amigos. Quero convidá-los a que participem conosco de uma jornada para a história de Pindamonhangaba, tanto cultural, jornada cultural e histórica. Gândara, a Ana Maria, que tem os nossos respeitos, e sejam convidados desde agora e estejam sempre conosco, ok? Canal 39, especializado em turismo e cultura. Beth, mais alguma consideração? Mas antes de a gente ir para as considerações, que nós já estamos com 50 minutos, deixa eu fazer uma pergunta. Você, como pesquisadora, deve ter passeado por muitos livros pela Tribuna do Norte, conversado com pessoas, não só em Pindamonhangaba, mas regionalmente. Deixa eu matar uma curiosidade. Pindamonhangaba tem, historicamente, um prato típico? Olha, segundo a minha amiga Séries, não tem. Porque o pessoal, aí na internet, não, e ela afirma isso. Porque, na verdade, na internet eles colocaram aí afogado, puseram arroz com suã, torresmo, nossa, torresmo, né? Mas como ela diz aqui, nós, querendo ou não, Pindamonhangaba é uma cidade de elite, sabe? Então, assim, o pessoal aqui era muito chique, sabe? Para comida. Então, assim, nas festas, nos banquetes, eles traziam receitas francesas, né? Faziam influências, às vezes, de outros países até. Então, é difícil falar. Eu sei que o pessoal comia muito bem aqui em Pindamonhangaba, né? E, assim, eu me lembro também, por exemplo, o pessoal disse que o pessoal de Pina gostava muito de comer peixe, né? Porque o Paraíba tinha muito peixe. Realmente, a gente ia no mercado e comprava muito peixe aqui do Rio Paraíba. Eu lembro que meu pai fazia muito bagre, sabe? Com pirão, a gente comia demais. Então, assim, não tem uma comida. Assim. A gente tem muita influência mineira, né, Marcos? Aqui, minha família é mineira, né? Meus avós vieram de Minas para cá. Então, a gente comia muito comida mineira. E a carne de porco estava presente, né? A galinha que era criada no quintal, nos domingos, e o peixe era essencial, peixe de água doce, principalmente, a gente comia bastante. Então, assim, não sei, pode ser que alguém aí saiba melhor que eu.
o pessoal aí do turismo, né, deve ter feito pesquisa aí boa, né? Mas eu não sei exatamente qual seria, não. Não, dizem alguns especialistas que o prato típico de Pindamonhangaba é o bolinho caipira, mas não tem nada fundamentado. Historicamente, por exemplo, a Aparecida, há 3 anos, resgatou uma tradição do prato típico de Aparecida, que é o virado de frango. O que era o virado de frango? Era o frango ensopado que eles traziam, principalmente os mineiros, gente boa, que eu sou descendente de mineiro também, eles traziam na matula deles, na marmitinha deles, o frango ensopado com farinha. E quando eles colocavam o ensopado, era com quiabo ou com batata e farinha. Então, a farinha incorporava o caldo e não estragava. Eles comiam com a mão. Então, a Galeria Recreio lá de Aparecida fez até o relançamento desse prato típico, virado de frango. Em São José dos Campos, tem o famoso João Deitado, que é uma espécie de um bolinho que às vezes é feito com carne de peixe, outras vezes é feito com outro tipo de recheio, de acordo com a época do ano. Agora, Pindamonhangaba realmente carecia de um prato típico, mesmo que fosse peixe. No Rio Paraíba, por exemplo, há muito tempo eu não via mais o dourado, que era um dos peixes nobres. Mas eu creio que se for fazer uma pesquisa, alguém pode até criar ou recriar o prato típico de Pindamonhangaba, no caso que você citou, de peixe. Eu acho que tem o afogado, né, que chama, acho que é de São Luís também, né? Deixa eu falar para você, eu acho que aqui no Vale Histórico, aqui na região aqui da Bananal, Areia, é o feijão tropeiro, arroz tropeiro, né, também. Pode ser também aqui de Pinda, né? Porque os tropeiros passavam por aqui para ir para Minas, né? Não sei, realmente você me pegou. Agora, uma coisa que eu queria assim, ressaltar é que a história da guarda é pequena perto de todas as outras histórias que existem em Pindamonhangaba, né? Você vê, a gente tem aqui a banda Eutep, a Corporação Musical Eutep, que precisa. Dona Júlia fez um trabalho bonito de pesquisa, né, da banda. Então, assim, é uma coisa que tem que ser valorizada, sabe, muito. As crianças precisam ouvir a banda tocar. Toda vez que eu pude, eu levei essa banda para tocar lá nas nossas reuniões, e era o maior sucesso. Do jornal, né, fazer o meu querido secretário, eterno secretário Aécio Moacide, ele contava a história da tribuna para a gente, encantador, sabe? E, assim, tem muitos locais que precisam ser valorizados, resgatados, né? Você vê aqui em Pinda, nós temos agora o prédio da antiga prefeitura, né? A casa do Barão de Pindamonhangaba, né? Que era o comandante da guarda, né? E a gente tem um museu que, graças ao trabalho do João Salles, da Séries e outros, né? Prefeitura, fizeram um trabalho maravilhoso, pode não ter sido o ideal, mas é maravilhoso, é o que traz o turista aqui. A capa do meu livro, né? Eu fiz questão, a Fátima Gomes, que fez para mim essa capa, né? Ela pintou a tela para mim e eu fiz aqui a capa, né? Então, assim, a gente tem o Aras Paulista, a gente tem o Trabiju, né? Que também as crianças precisam conhecer, né? Que trabalho bonito que é feito lá de preservação do meio ambiente, né? Tão em moda. Você vê, nós temos aqui em Pinda pessoas do naipe de João Pedro Cardoso, né? Você vê, que instituiu o Dia da Árvore, né? Então, você vê, aqui no centro, a Igreja Matriz, eu ouvi uma reportagem sobre a Igreja Matriz, não sei, acho que foi na internet. Nossa, maravilhosa, apaixonante, como foi construída, né, a Igreja Matriz, o trabalho que existe de artistas ali dentro, né? Então, assim, o Alfredo Pujol, onde eu estudei, né? Que escola maravilhosa, né? Que prédio maravilhoso, né? Então, acho que a gente precisa fazer esse povo andar pela cidade, dar valor para onde
onde mora, sabe? Todo mundo vai passear, eu também viajo muito, mas eu conheço a minha cidade, valorizo. E aonde eu vou, eu levo meu livro, eu conto as histórias aqui de Pinda, sabe? Mas a gente precisa realmente fazer as crianças gostarem mais. Eu tento muito com os meus netos, sabe? Quando eu trago eles, vou passear com eles para a cidade, eu faço questão de ir lá na cascata, sentar ali, contar, né, que ali um coreto, que a Bruna tocava. Eu gosto de mostrar a serra para eles ali do viaduto, quando você está descendo, você vê a serra, olha que lugar que nós moramos, olha que cidade maravilhosa. Eu faço questão de fazer isso. E aí eu queria, né, deixar essa consideração aí, para que todo mundo valorize o lugar onde nasceu, onde mora, e que conserve mais. Você vê, eu acho que muitos prefeitos fizeram muito aqui por essa cidade, esse prefeito também está fazendo demais. A cidade está bonita, a praça está bonita, né? As praças, as ruas. Então, vamos conservar a cidade, a nossa casa, né? Então, vamos conservar de qualquer jeito e valorizar. Deixa eu lhe contar uma coisinha, uma curiosidade que nós também descobrimos, nessa de conhecer cidades. O nosso trabalho nos tornou garimpeiros da história, da cultura de muitas cidades, desculpa, de muitas cidades. E num passeio por Lorena, nós visitamos a Basílica Menor de São Benedito. E tem duas curiosidades lá que eu vou passar para vocês, se ainda algumas pessoas não conhecem. A primeira, o comendador Moreira Lima, que foi o edificador do templo, ele e a esposa estão sepultos sob o altar-mor. Só que essas sepulturas foram descobertas muito recentemente quando das atividades de restauração do templo. E a outra curiosidade, o altar-mor não tem São Benedito. O que existe lá é uma imagem de Santo Antônio, que foi realmente adaptada, porque a imagem comprada não tinha chegado da Europa. Então, o pároco da época falou, vamos pintar o São Benedito, o Santo Antônio de São Benedito, e eles ficam no altar. Foi entronizado, então, depois de entronizado, não pode ser retirado. Então, a imagem que chegou depois da Europa está magnificamente exposta, com todo o respeito, na entrada da nave principal da igreja. Mas no altar-mor está São Benedito. Então, esse tipo de coisa, está Santo Antônio, que é São Benedito agora, foi genericamente consagrado. E o túmulo do comendador Moreira Lima está sob o altar-mor. Inclusive, é um dos atrativos de quem vai fazer turismo em Lorena. Existe a possibilidade de você acessar onde está a sepultura, logicamente preservada com vidro, e da última vez que foi aberto para fazer algum tipo de limpeza, ainda existem algumas flores lá que perduram lá nessa sepultura. Esse tipo de preservação que nós gostaríamos que fosse um pouco mais atento em Pindamonhangaba, e com toda certeza existe sim um grande número de cidadãos, o pessoal do Conselho de Cultura, o próprio pessoal do Contur, e os acadêmicos, e os historiadores, como o próprio Dr. Piorino, que também recebe o meu abraço nesse momento, para que a gente possa deixar esse conceito de história, de cultura para a nossa cidade, Beth. E eu quero, do fundo do meu coração, poder contar com a sua participação em outros momentos, para nós falarmos de Pindamonhangaba, para nós falarmos de cultura, de história, porque é sempre bom a gente trazer para nosso momento de agora aquilo que nós já vivemos ou que alguns viveram e contaram. Eu quero agradecer e deixar você bem à vontade para completar e também deixar as suas despedidas. Eu quero, antes de me despedir, né, se eu tiver tempo, falar duas coisas. Primeiro, lá de Lorena, fazer um gancho aqui. Quem morou em Lorena 2 anos foi o escritor Euclides da Cunha, que escreveu grandes... como é que é o nome do livro? Os Sertões, tá? Os Sertões. E nesse livro, o Euclides da Cunha registrou o nosso Moreira César, tá? Tem 30 páginas falando do Moreira César, do feito de Moreira César
lá na Guerra de Canudos. E ele, Euclides Aquino, no tempo que ele estava aqui morando em Lorena, ele fez alguma... Ele era engenheiro, né? Então, ele fez alguma coisa com relação à ponte da Sapucaia, aqui em Pinda, e a escola Pujol, né? O Feito Pujol ali no centro. Então, só por curiosidade. Outra curiosidade de Pinda, o Chiquinho de Gregório que construiu essas coisas maravilhosas que estão ainda aí, graças a Deus, né? A prédio da prefeitura, o prédio do museu. E ele fez o cemitério, de 1868, se não me engano, ele fez o cemitério lá onde ele é até hoje, porque ali em frente para o Jó que tinha o cemitério, mas ia passar a linha do trem, né, para escoar o café, e ele fez, foi inaugurar o cemitério, ninguém morria. Não tinha como inaugurar o cemitério, porque ninguém morria. Ele morreu 3 dias depois. Ele foi o primeiro que foi enterrado. O cara que construiu o cemitério foi o primeiro que foi enterrado. E eu, às vezes, vou lá no túmulo dele, é um túmulo muito simples, fica atrás daquela capelinha primeira ali. E eu, às vezes, falo para o pessoal que está trabalhando, pinta bem esse túmulo, cuida bem dele, esse aqui é o primeiro túmulo, o primeiro que morreu aqui, foi enterrado aqui. Os rapazes ficam tudo admirados, né? E eles pintam, viu? Eles cuidam, com a pintura, pelo menos. Então, assim, tem várias curiosidades. Deixa eu interromper você. Eu quero registrar com muita alegria e satisfação a presença, assistindo a nossa live, do senhor Malcolm Forrest, que ele é diretamente conectado, ele é um dos produtores da Jornada dos Príncipes, ele está nos assistindo nesse momento. Ele manda os cumprimentos à professora Nogueira e ao Marcos Ivan. Malcolm Forrest, nós queremos agradecer e colocamos o nosso canal 39 e os nossos contatos de Pindamonhangaba para que aconteça realmente uma bela passagem da Jornada dos Príncipes no setembro, ou no mês do ano que vem, 2022, se não me engano, parece que vai ser dia 20 de agosto, não sei, aqui por Pindamonhangaba. Então, Beth, eu quero agradecer e recomendar também ao Malcolm que ele assista às nossas lives, eu sempre vou avisá-lo, e domingo quero fazer dele o meu convite para que vocês todos que gostam de história, gostam de saber das coisas, acompanhem o programa dele, Tribuna São Paulo, pelo YouTube. Eles é o grupo dos veteranos do MMDC, da Revolução de 1932. Muita história que todos precisam saber. Malcolm, obrigado, forte abraço. Agora sim, Beth, Deus abençoe a sua casa. Então, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Quero deixar um abraço para meus amigos que estão aí, né, conectados. Muito obrigada. E estou aqui, a hora que você quiser, a gente bate um papo legal, tá bom, gente? Muito obrigada. Desculpa aí alguma coisa, tá bom? Um abraço para a família, bom final de semana, e todos que estiveram conosco também, a nossa gratidão. Muito obrigada, Marco. Até a próxima.